Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos ao culto jovem. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Carol. Nós vamos dirigir o culto hoje. Nosso tema são decisões diárias e impactos eternos. Nós vamos estar lendo Mateus 7, 13 a 14. A gente vai pedir para que a igreja fique de pé para acompanhar a leitura com a gente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. Nós vamos estar orando pelo culto e na prova, por Jesus, vamos chamar a equipe de louvor. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Abençoe o nosso culto, que tudo conforme a sua vontade, que o nosso pregador não fale, que o Senhor fale. Enche a boca deles de bênção. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Ouvi os mais velhos falar de boa noite. Os jovens, acho que o pessoal que está mais jovem deve ter aquele pessoal ali. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos celebrar o Senhor com alegria, louvar a Ele, engrandecer o nome dEle. Quero perguntar a vocês: quem é o seu rei? Jesus! Quem é o seu rei? Jesus! Hoje nós vamos declarar que Jesus é rei, que Ele nos libertou, que Ele nos salvou. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Quero ver o Pai a me chamar.
é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Ele virá. O leão da tribo de Judá vai voltar. Ouviremos o rugido do leão. Ele virá nos buscar. Nós cremos que nesse momento ele está à destra do Pai, o trono de justiça, e ele vai voltar. Nós somos a geração que clama ao Senhor. Abba, Pai. Vai, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Descendente de Davi, 14ª geração. Cristo, o nosso general, o homem mais notável que pisou nessa terra. Aquele que veio para nos mostrar como viver. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ouve o Senhor dessa forma assim. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente
está chamando o Coral Kairos para a participação especial ao nosso Coral dos Adolescentes. Boa noite, igreja. A paz de Cristo? Amém. Vamos estar aqui com o nosso coral Kairos. Depois estamos outro nome, que era Coral Jovem, né? Agora teve outro nome, que é Kairos. Que significa no tempo de Deus. Amém, né? Amém.
cantor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, a que descerá. Vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. Então vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, nasce a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, a igreja porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora vamos estar chamando a Bria a fazer um momento de dízimos e ofertas. Boa noite, igreja. Boa noite. Gostaria de pedir para colocar em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não por pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu trouxe essa palavra hoje para a igreja porque eu quis também comentar um pouco sobre o que a gente viu aqui agora, o coral jovem cantando. E é muito lindo porque cada uma dessas livros aqui teve uma festa no céu quando elas entregaram para Jesus. E algumas eu tive o privilégio de poder ver com meus olhos. Então, para a gente manter esses trabalhos que trazem vidas para a igreja, esse trabalho que mantém a igreja de pé, a igreja viva, avivada, nós necessitamos também de recursos. E é por isso que eu trouxe essa palavra para vocês, porque a gente não é obrigado a trazer dízimo nem ofertas para a igreja. Então, se você trouxer esta noite a sua oferta para a igreja, traga com o seu coração, traga com um desejo de saber para onde aquele dinheiro está indo e qual o objetivo daquele dinheiro. Porque não se trata do dinheiro físico, mas sim do que ele vai transformar, do que ele vai trazer para a igreja. Porque precisamos manter o trabalho, precisamos manter a igreja de pé e para isso precisamos dos recursos. Então, se você sentir no seu coração nesta noite trazer o seu dinheiro até o altar, traga, mas traga com alegria no seu coração e traga pelo motivo certo. Não por obrigação ou por sentir que deve trazer por algum motivo. Não, traga com desejo de trazer o seu melhor para Deus, porque estamos aqui trazendo dinheiro para a igreja, mas sabemos que
Todos os fins são para a honra e para a glória do Senhor. Então trazendo o seu dízimo e sua oferta para a igreja, mas pensando que esse dinheiro está indo para Deus. Muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus.
motiva. Eu falo Jesus. Oremos. Senhor, meu Pai, muito obrigada, Pai, por cada festa na tua casa, Senhor. Receba, Senhor, cada um, Pai, no seu altar, no seu coração, Senhor. Que esse dinheiro seja bem usado, Senhor, na tua casa, Pai. E, Senhor, essa finalidade para cada centavo que for depositado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por cada um que está aqui. Muito obrigado também, Senhor, por cada projeto que está sendo apresentado nas tuas mãos. Senhor, que assim permaneça a tua igreja, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos para a nossa apresentação teatral com os nossos adolescentes e que Deus possa tocar no nosso coração, que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco por meio deles. Em nossas vidas, sempre estaremos fazendo escolhas. Mas há escolhas que podem mudar a nossa vida para sempre. E uma delas é a porta que queremos entrar. Existem portas estreitas e existem portas largas. As portas largas, ela pode nos levar à perdição e a muitas coisas que desagradam a Deus. E a porta estreita pode ser a porta que vai te levar à vida eterna. Oi, menina. Quanto tempo? Oi, quanto tempo? Eu tô bem sim, e você? Ai, ultimamente estou muito cansada. Porque hoje não vai? Hoje não vou não. Mas vai começar na mensageira, né? Não sei. Oi, menina, tudo bem? Oi, eu tô bem sim. E aí, tu vai na cela? Semana que vem? Não sei, eu não vou não. Tô muito cansada. Tá bom. Eu espero te ver na cela. Pode ser até lá. Tá bom. Ai, mãe, hoje eu não vou não. Mas por quê? Ai, eu tô cansada, não tô com vontade de ir. Ah, não, toda semana você dá essa desculpa de estar cansada. Vai, Matheus, fala da minha filha, há meia hora você falou que estava se arrumando pro culto. Ai, pai, eu não quero ir. Mas você promete pra gente que domingo que vem você vai pro culto? Prometo. Olha lá, você falou isso semana passada. Eu vou conversar um pouco, tá? A gente tá indo, tá? Semana que vem, hein? Tchau. Licença, não se incomoda aqui comigo. Eu só vim perguntar se você tá bem, se você precisa de alguma coisa. Eu tô bem sim. Então tá bom, não desce do muro não. Só ouviu alguém que mediu o tamanho da sua vaga, licença. Por que você tá fazendo isso? Ah, nada não, não se preocupa que já você vai ver. Volta aqui. Todo mundo que veio aqui pediu pra eu descer do muro, pra eu ir pra igreja, e você não fez isso por quê? Ah, isso é bobeira, não se preocupa não. Porque o muro é meu! Boa noite, igreja. Uma peça forte, né? A pessoa falou, não, mas vai ter um final feliz. Eu falei, não. A gente quer dar um soco no estômago mesmo. Então, eu vim aqui para apresentar o preletor da noite.
né? Eu vi falando com os garotos da embaixada, que a gente faz várias amizades por aí, tudo mais, de outras igrejas, eles às vezes não acreditam na gente, né? A gente é falador. E o nosso preletor da noite é um desses casos. Eu conheço ele há vários anos, a gente já trabalhou junto uma época aí atrás. Eu conheço ele de embaixada há muitos anos. No nosso acampamento último, ele estava lá com a gente, inclusive os garotos dele estavam no meu quarto, né? Depois passaram por ele. E a esposa dele também foi há muitos anos. Então eu vou chamar o Davi aqui para orar por ele. Nosso teólogo agora, não seminarista, líder de embaixada e homem de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo nosso dia de vida. Senhor, abençoe todos que estão aqui. Esteja conosco, esse jovem, tudo que venha de Ti. Em nome de nós, Senhor. Senhor, esteja com o Davi e que ele possa trazer a Sua palavra e fazer tudo da Sua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos essa noite. Mais um culto da juventude, a convite do Iago, do Vitor, que são amigos já mencionados aqui de longa data. Muito bom estar aqui, ver algumas pessoas que já conheço por conta da embaixada, mas deixa eu me apresentar. Me chamo Davi, sou líder da juventude da PIB de Paciência, aqui também na Cesário de Melo, mas lá em Paciência de fato. Obrigado, pastor. Sou conselheiro dos embaixadores do Rei e estou hoje aqui acompanhado da minha esposa Mariana, do embaixador Manuel e do membro lá da Nova Juventude, Michael, está comigo aí também. E é muito gratificante estar aqui e ver tantos adolescentes cantando, encenando, ver uma igreja que decidiu vir ao culto hoje. Porque decidimos sair da nossa casa. Decidimos então pegar o transporte, ou tirar o carro da garagem, ou vir a Via Canela. Mas nós decidimos viver esse tempo aqui essa noite. O grande tema, decisões diárias que impactam, que tenham impactos eternos, né? Decisões diárias e impactos eternos, traz pra gente a ideia que a nossa vida, ela é uma vida de decisão. A nossa vida é uma vida que todo dia a gente escolhe, seja por bem ou por mal. Nós precisamos decidir algumas coisas. Você, mais novo, na época da escola, você tem que se decidir por estudar. Você tem que decidir cair dentro dos estudos para avançar de ano, pegar um concurso e por aí vai. Também na época da escola, você já começa a decidir a sua carreira. Quando você vai ver que ser jogador de futebol talvez não seja a realidade, e você precisa então procurar um âmbito para escolher, para estudar, para se aprofundar. Claro que lá na frente as carreiras, as profissões podem mudar, mas as nossas vidas partem de decisões. Por exemplo, até hoje eu não sei se foi uma decisão boa, mas vivo até hoje com ela. Eu decidi ser professor de matemática. Para muitos é uma decisão tenebrosa, mas para minha pessoa até que tem sido uma decisão desafiadora e muito agradável em alguns ambientes estar em sala de aula dando aula de matemática. Eu sei que é a matéria favorita de grande maioria aqui desse plenário, né? É nesse momento, pastor, que eu falo, que eu vejo as carinhas e esse cara tá doido. Mas ser professor de matemática foi uma decisão que a vida me levou a tomar. Eu tinha um sonho, não consegui alcançar esse sonho, não era ser jogador de futebol, mas eu tinha um outro sonho profissional, não consegui chegar, e eu comecei então a ter que decidir o caminho que iria trilhar. E hoje carrego comigo a profissão de lecionar e ser professor de matemática. Mas decisões nos cercam dia após dia. É muito interessante ver aqui um grupo bom de embaixadores e de mensageiros. Então a gente também já começa a pensar em decisões que essas pessoas tomaram para trazer a sua organização para cá. 20 de março de 1948 foi quando William Alverton chega no Rio de Janeiro. Ele decidiu sair dos Estados Unidos, vir ao Rio de Janeiro, e no dia 24, 25 de agosto ele começou a implantação da primeira embaixada aqui em terras brasileiras. Foi uma decisão de William Alverton sair do Brasil e vir para cá. Foi uma decisão também, claro que eu não vou deixar de puxar para o lado das mensageiras, no ano de 1949, quando o menino Laurier chega ao Brasil e até então também decide começar o trabalho de Mensageiros do Rei, e até hoje nós cantamos
Raiará. Tá bom, não posso dar muita moral. Olha que eu tô decidindo dar moral. Mas decisões fazem parte. Decisões é o nosso dia a dia. Decisões é a nossa vida. Por isso eu quero pensar com os irmãos essa noite sobre um homem que decidiu viver algo diferente. O texto se encontra em Gênesis capítulo 39, versos do 7 ao 12. Gênesis 39, do 7 ao 12, é o texto que nós leremos essa noite. O texto que fala de José. O texto diz assim, Gênesis... está na versão, que colo. Gênesis 39, 7 ao 12 diz assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Esse é o texto que nós iremos nos basear nessa noite. Eu quero te convidar mais uma vez a orar junto comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas suas escrituras. Obrigado pelo privilégio de ler, interpretar e agora ouvirmos a sua voz em nossos corações. Continuarmos ouvindo a sua voz em nossos corações. Por isso, Pai, seja com essa palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. José, pois bem, era o 11º filho de Jacó. José era, digamos assim, um queridinho de Jacó. E tudo que se destaca em até certo ponto gerou-se um desconforto para seus irmãos. Então os seus irmãos agora, olhando José, vendo que ele tinha uma preferência a partir de seu pai, eles começam então a querer cobiçar e mudar esse cenário. Então o texto, a história de José vai dizer que seus irmãos preparam uma traição para ele, pegam a manta dele, sujam de sangue, mas na verdade disseram que ele morreu, mas ele não morreu, o vendem para o Egito. Até então ele para na casa de Potifar, e era uma casa de uma pessoa que tinha uma posição privilegiada dentro do reinado. Então ele está agora num cenário agradável, como escravos, digamos assim, num ambiente de uma casa com situações econômicas boas. Então José tinha do bem e do melhor a partir da sua perspectiva de vida. Mas José parou ali mediante um olhar errado de seus irmãos. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês e pensar com vocês sobre Gênesis 39 é sobre as decisões que nós tomamos. Versos 7 e 8. E depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Eu começo a entender como primeiro ponto a importância da integridade moral nas nossas decisões. O quanto é importante termos a integridade nas decisões no qual nós vamos tomar e tomaremos dia após dia. O quanto é importante a gente validar, corroborar com as decisões que perpassam sobre as nossas vidas. José tinha diante dele, num olhar humano, uma grande oportunidade. Porque Potifar não estava em casa, não tinha ninguém, era ele e a mulher de Potifar. José poderia muito bem dar um jeitinho brasileiro, não que embora ele não fosse brasileiro, mas você está me entendendo? José poderia muito bem dar um jeitinho brasileiro
dar uma fuga e viver um momento. Para os adolescentes, viver um romance. José poderia, pois bem, fazer isso. Mas ele tinha a sua integridade, ele era um homem íntegro a partir das suas convicções, daquilo que ele carregava. Então ele entendia que, uma vez que ele fizesse aquilo, realizasse aquilo, não era apenas uma decisão de pecar contra o seu chefe, mas de pecar contra Deus. De pecar contra quem ele deveria tudo, que era o próprio Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Então eu começo a olhar para essas escrituras, eu começo a olhar para essa história, eu começo a entender que coragem para resistir à tentação é alimentada por uma base sólida de princípios e valores. Por isso a coragem para tomar decisões assertivas, ela é alicerçada por uma base sólida a partir daquilo que a gente carrega como princípio e como valor, aquilo que Jesus nos ensina. Por isso então Cristo deve nortear qualquer decisões que iremos de tomar. Cristo precisa nos nortear para vivermos qualquer situação das nossas vidas. Sabe por quê, meus amigos? Porque muitas das vezes nós sonhamos coisas enormes, e isso é muito bom. Mas muitas das vezes nós sonhamos, nós idealizamos e a gente coloca Deus em segundo plano. Deus não faz parte daquilo que a gente constrói na ficção da nossa mente. Deus, ele é um personagem a entrar naquilo que nós já construímos. Então nós tomamos decisões não baseadas naquilo que Deus quer, mas naquilo que eu quero. Eu quero isso. E o que Deus quer? O que Deus quer é circunstancial. Porque o Davi no centro de tudo. Muitas das vezes as nossas vidas são baseadas, são projetadas em valores, em princípios que carregamos a partir de nossas convicções, mas não daquilo que Cristo nos ensina. E muitas das vezes nós pegamos palavras que não cabe a gente e tomamos isso como verdade. Talvez você, na caminhada da sua vida, desistiu de tentar um sonho por uma carreira militar. Aí eu lhe pergunto, por que você desistiu? Porque a matemática é difícil? Não, eu desisti porque eu ouvi falar que não era possível para mim. Mas, meus irmãos, quem lhe falou que não é possível para você? Você ouviu Jesus descer na terra e falar, não é possível para você? Ou você ouviu um invejoso na casa de Potifar falando que não era possível? Porque quando Deus lhe dá o sonho, Ele é fiel para cumprir. Porque quando Deus lhe dá a visão, Ele pode fazer infinitamente mais. Porque o plano, o sonho é de Deus. Então, se alguém fala que você não vai passar presa, que cai por terra em nome de Jesus. E que no tempo certo, na provisão de Deus, no direcionamento de Deus, a reza, especete, sim, Ita, Fefom, seja qual prova que for, é sua para a glória de Deus. Porque se foi plano de Deus, direcionamento de Deus, não há nada nesse mundo que mude essa rota. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, a coragem para resistir é a coragem para entender quem está falando com a gente. A coragem para tomar decisões certas e resistir às tentações é entender quem está com a gente no meio das dificuldades. É entender quem está nos chamando. 1 Reis, capítulo 19, já citei isso em outras pregações, e quem está saindo comigo sempre escuta esse exemplo também, porque como mexe comigo esse texto. 1 Reis, capítulo 19, vai dizer que Elias vai para Querute. Querute havia uma caverna. Nossa, o pessoal da mídia é rápido, já jogou até o texto ali, né? Mas eu só vou citar, mas obrigado aí, meus irmãos. E o texto vai dizer que Elias vai para Querute. Elias chega, fica numa caverna, se esconde. E nessa caverna, uma pergunta. Deus faz uma pergunta para Elias. E se você frequenta a IBD, talvez você saiba essa pergunta. E Deus fala assim para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias estava numa caverna. E nessa caverna Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu começo a entender que mesmo nas cavernas da vida, mesmo nas palavras dolorosas, Deus também se faz presente. Porque o ali nosso é o aqui de Deus. Deus está com a gente nas adversidades. Deus está com a gente nos palácios.
Deus está com a gente na tristeza, na alegria, na fartura, na pobreza. Deus está com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meus irmãos, tenha coragem para resistir, porque até nos dias mais sombrios, Deus está falando. O que você está fazendo aqui? Porque até onde você se esconde, eu lhe encontro para dizer que eu tenho palavras de bênção sobre a sua vida. Eu tenho planos perfeitos para vocês. Eu tenho decisões que você precisa tomar a partir da compreensão de Cristo Jesus. Por isso, integridade para entender quem lhe chama. Integridade para entender, para compreender, para resistir às tentações que perpassam pelas vidas. Ou o jeitinho brasileiro que a gente, porventura, acaba muitas vezes se costumando a dar, pela naturalidade. Todo mundo faz, eu vou fazer. Você não é todo mundo, sua mãe já falava isso. Eu não preciso dizer isso para você, você ouviu isso a vida toda. Porque a sua mãe virou e falou a você, mas você não é todo mundo. E nós não somos todo mundo. Nós somos pessoas diferentes, com coragem para resistir à tentação e tomar as decisões de acordo com a convicção de que Deus nos chama a viver. Por isso José, ele entendia que a sua coragem, ela estava baseada na compreensão do que significava desobedecer a Deus. José, ele sabia que a decisão dele era uma desobediência que em Cristo era para a vida dele. Tomar a atitude de se deitar com a mulher de Potifar era desobedecer tudo aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dele. E meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Só que muitas das vezes nós estamos com um olhar diferente. Muitas das vezes nós estamos num termo da teologia, vai dizer que com uma cosmovisão invertida. Eu só consigo enxergar a partir de um prisma. Mas quando a gente olha de uma outra ótica, como Deus tem feito coisas maravilhosas sobre as nossas vidas. A igreja aqui, né, conversando com o Iago, com o Vitor, é uma igreja nova. E, meus irmãos, olha essa estrutura, olha o que Deus está fazendo nesse lugar. Os embaixadores do rei foram para o acampamento lá e representaram de forma magnífica. Como tenho certeza que as mensageiras nas suas atividades também. Calma, que eu vou falar de vocês também. Mas Deus tem feito grandes coisas. Por isso a gente precisa compreender que desobedecer a Deus não é a melhor decisão e nunca será a melhor decisão. Por isso precisamos ter a integridade para resistir e a coragem para ter uma base sólida em Cristo Jesus. Por isso esse texto também, no verso 9, ele diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E pecar contra Deus. Por isso precisamos ter a integridade, precisamos ter a convicção, mas eu entendo também que as nossas decisões precisam de coragem para agir com sinceridade. Sinceridade com as nossas vidas. Sinceridade com o que nós realizamos. Sinceridade com tudo que nós de fato somos. A verdade deve ser a base de nossas ações e decisões. O livro de Esther vai falar sobre uma rainha. Uma rainha que o reinado de Assuero estava à procura. A rainha Vashti, que era a rainha daquele tempo, ela então é colocada de lado. O rei Assuero procura então uma nova rainha. E dentro do reinado todo da Pérsia, um reino muito forte que mandava naquela época, naquela geração, aparenta e aparece, pois bem, Esther. Esther, uma mulher judia, muito bela, vai para o concílio para ser uma rainha e ela é escolhida como rainha. Só que o texto vai dizer que Mordecai, entre outros personagens, o texto vai dizer que ocorre um decreto para que todo judeu viesse a morrer pelo reinado da Pérsia. Então Mordecai, que era primo de Esther, sabia da situação, sabia do decreto, um decreto que já havia sido selado. Todo judeu iria morrer no reinado da Pérsia. Esther, ela era uma mulher que estava na posição de rainha e era uma judia, mas a sua identidade era escondida de certa forma.
Ninguém porventura sabia quem ela de fato era na sua naturalidade de ser. Mas então ela decide se posicionar. Esther, ela tem a coragem de, com sinceridade, chegar para o rei Assuero e falar: olha, eu preciso que esse decreto caia, porque se o povo judeu morrer, eu também morrerei. Eu começo a entender que a rainha Esther só toma um posicionamento, só tem a coragem, a ousadia de se posicionar, porque ela reconheceu quem de fato ela era. A rainha Esther se posiciona diante ao rei Assuero, porque ela sabia que ela era uma mulher judia, mediante a situação que o caos estava inserido. Talvez a grande pergunta dessa noite é, com sinceridade, com convicção, quantas das vezes nós estamos nos posicionando como verdadeiros cristãos aonde nós estamos inseridos? Quantas das vezes nós estamos nos posicionando nas vielas da vida como embaixadores, mensageiros do rei, como um pequeno Cristo nessa terra? Ou será que as nossas decisões são baseadas não na convicção daquilo que de fato nós somos, mas daquilo que somos levados a ser por meio? Daquilo que nós muitas das vezes vamos pela multidão, mas não aquilo que Cristo nos chamou para ser. A rainha Esther se posiciona porque ela sabia que em sua essência ela era uma mulher judia. Por isso, decidir com sinceridade é se posicionar, compreendendo que em essência nós somos filhos amados de Cristo Jesus e Ele nos chamou a viver a transformação por onde passarmos e onde estivermos. Mas para isso precisa de coragem. Coragem para não usar a blusa de uma embaixada apenas em congresso, mas para ser um embaixador na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, meus irmãos. Porque na igreja também precisa ser embaixador. Ser mensageiro do rei, ser um membro do corpo de Cristo. É preciso coragem. Coragem de compreender aquilo que nós carregamos, aquilo que nós somos. O texto vai nos dizer também, agora não mais Esther, mas Neemias. Neemias chega para o rei e fala: olha, rei, a minha cidade está destruída. Deixa que eu volte para a minha cidade e comece então a reconstruir. E o texto vai dizer para a gente que então o rei autoriza. Neemias volta e começa a pergunta de Heróis da Bíblia: a reconstrução da cidade do muro de Jerusalém é em 52 dias. Ele movimenta e reconstrói essa cidade. Mas o texto vai nos ensinar a mesma característica de Esther. Neemias só tem a ousadia de voltar à sua terra e de tentar uma reconstrução, porque ele compreendia quem de fato ele era em essência. Ele compreendia o papel, a missão que lhe foi designado. Ele compreendia ao que ele foi de fato chamado. A grande pergunta para ecoar em nossos corações é o quanto nós temos sido sinceros com aquilo que dizemos, carregamos e vivemos, ao ponto de ter a coragem para decidir decisões que irão impactar a nossa eternidade, meus irmãos. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Decisões diárias de oportunidades de transformações. Lá no mês da juventude, em julho, a gente executou o nosso mês lá em julho, para ter a oportunidade de, em agosto, sair para algumas igrejas. E lá em julho nós falamos sobre o propósito para o qual nós fomos criados. Criados para a glória de Deus, criados para viver para a glória de Deus. E a gente teve a última mensagem do mês de julho, que foi assim, uma mensagem que até hoje ecoa no meu coração. Que nós falamos que a nossa missão, o nosso propósito de viver para a glória de Deus é ter a oportunidade de todos os dias transformar o mundo. Mas não o mundo, talvez, quando a gente pensa, a gente vai mudar o Brasil. Irmãos, quero crer que sim, a gente pode mudar o Brasil. Mas eu estou falando do mundo que está ao nosso redor, do mundo que está à cadeira do seu lado. Há um mundo, um Davi aqui, que já está aqui falando com os irmãos, nós pensando, amanhã eu vou EBD e segunda-feira eu volto para a sala de aula. Há um mundo, há um Davi, há algo dentro de mim. E a gente saiu daquele domingo falando sobre a oportunidade de transformar o mundo ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, de inúmeros desertos que nós encontramos na caminhada da vida, ter a oportunidade de transformarmos em jardins floridos.
E isso ficou na minha cabeça ecoando. Então eu comecei a entender que havia sobre a minha responsabilidade uma decisão de entendendo ser quem eu sou, a sinceridade, a convicção de que Cristo trouxe à minha vida, de então, por onde passar, em quem eu encontrar, transformar um deserto que ecoa naquela pessoa em um jardim florido para a glória de Deus. Meus irmãos, aonde nós passamos, há inúmeros desertos. Mas Deus nos chama ao encontro desse deserto, transformarmos em jardins floridos para a glória de Deus. Com convicção, com sinceridade, compreendendo quem nós somos, nós transformaremos o mundo, mas não o mundo geral, mas os mundos ao nosso redor. Pessoas que estão muitas vezes cansadas, fadigadas, sobrecarregadas. Pessoas que estão querendo tomar inúmeras decisões, mas há sobre a minha vida, sobre a sua vida, levando essa convicção, essa sinceridade, o privilégio, a oportunidade de transformar o deserto no jardim florido para a glória de Deus. Há uma história, fala sobre um jovem da igreja batista de Cosmos. O nome desse jovem era Mateus. Meu amigo Mateuzinho. Só uma metáfora, tá, meus irmãos? Mateuzinho estava na praia, e Mateuzinho estava ali na praia de boa. E na praia, Mateuzinho viu um monte de estrela do mar. Um monte. Inúmeras estrelas do mar. E o texto dessa história vai nos dizer que Mateuzinho pega uma estrela do mar e ó, devolve ao mar. Viu como que a estrela foi, né? Mateuzinho pega a outra estrela do mar e devolve ao mar. Mas essa história vai nos dizer que passou uma pessoa, eu não vou dar nome, que vai que eu falo o nome de alguém sem querer, mas uma pessoa, Mateuzinho, que era conhecedor do saber, sabia de tudo. E essa pessoa, quando viu Mateuzinho jogando a estrela ao mar, falou assim: ô Mateus, para com isso aí, não vai levar a lugar nenhum. Você não vai conseguir terminar de limpar a orla da praia, é muita estrela, Mateus. Para então de devolvê-las ao mar, deixa que alguém faça isso. E essa história vai dizer que Mateuzinho, um homem sábio, manso, tranquilo, se ajoelha, pega a estrela e devolve ao mar. E Mateus olha para aquele homem, o dono de todo saber, segundo ele, e fala assim: olha, meu amigo, talvez eu não consiga devolver todas as estrelas ao mar, mas essa no qual eu acabei de devolver, eu estou ressignificando a vida e o propósito pela qual ela foi criada. Por isso, meus irmãos, nós, quando tivemos a coragem, a convicção de decidir viver aquilo que nós fomos chamados para viver, talvez nós não consigamos mudar o mundo, mas nós conseguiremos ressignificar as estrelas do mar que estão ao nosso lado. Nós conseguiremos mudar a história daqueles que caminham com a gente, e nós viveremos para a glória de Deus. Talvez a sua caminhada tenha muita estrela, mas continue, porque você está vivendo para a glória de Deus. Ah, Davi, mas são muitas estrelas. Continue, porque Deus está lhe dando capacidade para ressignificar para a glória de Deus. Por isso, decida a continuar. Vou parafrasear o filme do Nemo: continue a nadar. Você pegou, né? Continue a nadar, meus irmãos. Eu sei que talvez seja só uma metáfora do filme, mas como aquele filme me ensina, puxa uma rede com um monte de peixe. A Dolly vai no balanço dela lá, olha para os peixes e fala: continue a nadar, continue a nadar. E o texto vai nos dizer, o texto não, mas o filme, botando o Nemo como história sagrada, o filme vai nos dizer que a rede arrebenta, os peixes são livres. Meu irmão, até com o Nemo Deus fala: continue a nadar, meus irmãos. Continue a decidir a viver com sinceridade, mas continue para a glória de Deus, porque Ele há de recompensar no tempo certo, na hora certa, na oportunidade certa. Por isso, está difícil, continue a nadar, porque Deus é Deus e Ele pode fazer infinitamente mais. O próprio Elias, no capítulo 19, ele estava com fome na caverna. Deus mandou um corvo, meus irmãos. O corvo era um animal que
comia o lixo. O corvo estava levando pão. Deus faz um sobrenatural de forma natural. Por isso, continue a decidir, a viver para a glória de Deus, meus irmãos. Porque até quando o alimento falta, Deus manda corvo trazer pão, meus irmãos. Até quando bate o medo, Deus fala: ei, o que você está fazendo aqui? Porque eu estou aqui também com você. Porque Deus é Deus, Ele nos chama a viver como embaixador, como mensageira, como missionário, como pastor, como verdadeiro cristão, para a glória de Deus. Por isso, continue a nadar. Continue a nadar, porque Deus está com a gente nesse barco e há de fazer. Por isso, decida a continuar. Terceiro ponto dessa mensagem fala que no verso 10 ao verso 12: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E eu começo a entender que nas decisões da vida, nós não estamos sozinhos. O texto dá a entender que José estava sozinho. Era ele e Potifar. Não tinha ninguém, era ele e a mulher de Potifar, irmão. Não tinha ninguém na casa. Era o jeitinho brasileiro perfeito, a oportunidade dos sonhos. Talvez de qualquer chefe lá. Era uma mulher bonita. O cara estava tranquilão, não tinha ninguém. Mas o texto, lá no capítulo 39, no verso 2, vai dizer que o Senhor estava com José. Então, até nos nossos momentos de decisões sombrias, que por às vezes caracterizamos, o Senhor está conosco. Olha o que o texto diz ali, ó. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Então, até quando não parecia, Deus ali estava. Talvez você hoje esteja em algum momento da sua vida que fala: não parece que Deus está comigo. Mas eu posso te dizer, meus irmãos, que Deus está com você todos os dias. E Ele tem planos bons e agradáveis para a sua vida. Por isso, José, ele sabia que, embora um cenário, uma ótica humana, uma cosmovisão humana sozinho ele estivesse, ele não estava, ele estava com Deus e Deus estava com ele. Então, ele não podia tomar aquela decisão, porque ele sabia com sinceridade quem de fato ele era. Mas ele sabia que mesmo num olhar só, ele teria que ter a coragem para ser diferente. Então, José, ele decide ser diferente. Ele decide decidir por Cristo, mesmo quando o cenário não é o favorável. José decide abraçar a causa até quando o barco está virando. José, quando olha, todo mundo fala: não é possível. Ele entendia que era Deus que estava com ele. José, ele poderia muito bem ser mais um a sair, ser mais um a praticar o ato, mas ele compreendeu quem estava com ele. Por isso ele teve a coragem para ser diferente. Eu começo a entender nesse último ponto que não é para termos medo de sermos diferentes em meio à multidão, mas ser diferente em meio à multidão é viver a magnitude de que Deus tem para as nossas vidas. Lucas capítulo 10, se eu não estiver errado, eu acho que é Lucas capítulo 10. Havia então a cidade de Cafarnaum, uma multidão que imperava sobre uma casa porque sabia que ali Jesus estava. O texto vai dizer que havia um homem paralítico, mas 4 pessoas decidiram pegar aquele homem e levar até a casa onde Jesus estava presente. O texto vai nos dizer que eles estavam indo perante a multidão e chegaram até a casa, viram que não dava para contornar a casa e optaram então a subir com o paralítico pelo telhado. Meus irmãos, você já parou para pensar numa ótica racional? Racional. O texto baseado em fé, mas racionalmente, vamos lá. Uma multidão. Pensa comigo. O que nessa multidão teve gente que falou mal daqueles 4
Imagina, se no trem o trem já é uma multidão, o cara te esbarra, tu já fica aí. Passa o cara 6 da manhã vendendo, a gente já reclama. Agora imagina uma multidão de pessoas, uma multidão com um monte de gente, literalmente, parecia, com todo respeito, a torcida do Flamengo. Do Botafogo não, né, irmão? Aparecia ali a torcida do Flamengo, uma multidão. Passava-se então um monte de gente. Aqueles homens pegam um paralítico e começam então a levar até a casa. Eu acredito que em meio àquela multidão algumas pessoas falavam: esses caras são doidos, não faz sentido nenhum o que eles estão fazendo. Talvez na meio daquela multidão algumas pessoas olhassem para aquela situação e falavam: apesar de doido, está atrapalhando, está sendo inconveniente, não vai dar certo. Acredito que naquela multidão, pastor, talvez na multidão da vida, muitos falaram para o senhor aí, pastor, isso não vai dar certo não. Talvez na multidão da vida, muitas pessoas tenham olhado para aquele homem, para aquele paralítico e falado: eu estou aqui há um tempão, ele vai botar o cara pelo telhado. Meus irmãos, a gente sabe como a gente é, a gente ser humano. Mas aqueles 4 homens decidiram ser diferentes em meio à multidão. Eles entenderam que aquele paralítico sozinho não estava. Eles entenderam que eles eram a companhia daquele paralítico. E eles entenderam que eles tinham uma missão para concluir. Então, em meio a uma voz conglomerada da multidão, eles decidiram ser diferentes. Eles decidiram pegar aquele paralítico, levar até a casa, subir até o telhado, descer. E o final da história você já sabe. O paralítico desce por uma maca, mas sai com a maca também, mas debaixo do braço, pulando, saltitando, como o que Deus fez na vida dele. Meus irmãos, o texto já nos ensina: ser diferente em meio à multidão é compreender e celebrar aquilo que Deus fala na minha, na sua e nas nossas vidas. Meus irmãos, ser diferente, decidir ser diferente, é compreender que Deus há de fazer infinitamente mais. Mas há uma decisão: sermos diferentes. Há uma decisão: vivermos e termos a coragem de, mesmo ao cenário que muitas vezes nos parece sozinhos, compreender que o Senhor está conosco. Esse texto de 39, verso 2, que o Senhor estava com José, poderíamos então parafrasear que o Senhor está com Davi, que o Senhor está com o pastor, que o Senhor está com o Vitor, que o Senhor está com esse coral, que o Senhor está com o Ministério de Louvor, que o Senhor está com o Marco, que o Senhor está com esta igreja. Amém. Uma vez que nós continuaremos então decidindo viver para a glória de Deus, e nós viveremos o impacto eternamente. Mas é uma coragem para decidir, coragem para persistir, coragem para continuar nadando para as profundezas de Cristo tem para as nossas vidas. Por isso José teve coragem de ser diferente quando parecia que ele estivesse sozinho, coragem para compreender quem ele era, enraizado em Cristo Jesus, e coragem para ser uma pessoa íntegra e viver as maravilhas do Senhor. Jesus nos convida essa noite a termos coragem de decidirmos e de continuarmos decidindo a vivermos para a glória de Deus, porque o mais Ele fará. Está faltando pão? Acalma, o corpo está chegando. O mar está balançando muito, calmo que ele já entrou no barco. A tempestade chegou, Ele que vai cessar, meus irmãos. A palavra é o contrário, Ele está mandando jogar a rede do outro lado. E quando Ele manda, não tem nada nesse mundo que possa dizer ao contrário, porque Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono de tudo, meus irmãos. Por isso decidimos então continuar vivendo para a glória de Deus. Amém? Amém. Raiará? Raiará. Continuaremos então, meus irmãos, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Se eu posso deixar uma frase, claro que é um culto do jovem, por isso essa brincadeira, mas com fundo de verdade. Continue, meus irmãos, continue a nadar para as profundezas daquilo que Cristo tem para a sua vida. Decida viver para a glória de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe.
Fica aqui, Davi. Eu vou chamar a Mariana aqui. Né, que o Davi falou de mensageira. Vamos trazer a mensageira também para ficar igual. E eu vou chamar o pastor para orar pela gente. Eu queria agradecer a todo o povo. Como diz o pastor, não quero falar nome para não errar. Mas o povo da ornamentação, o Davi e a Mariana que se dispuseram a vir aqui, tiveram a decisão de vir até aqui. Né? As pessoas que vieram, saíram de casa, enfim, todo mundo que ajudou. Amém. Eu vou trazer minha namorada também, né? E a equipe de louvor pode subir, porque a gente só encerra culto aqui louvando. Davi, manda um abraço bem apertado pro pastor Jair. Muito tempo que a gente não se vê. Jair Santos Filho, não é isso? Se eu não errei. Nós compartilhamos a EBD há 25 anos atrás. Ele ainda ia casar. Estava ficando noivo na época. Ele é um homem de Deus, tem sido bênção lá na igreja, né? E agora está sendo abençoado com vocês também lá, nesse ministério. E é isso. Vamos ficar de pé para a gente orar, falar com o nosso Deus. E você não tem ideia de como você foi usado hoje. Quem hoje fez uma classe com o pastor, não é verdade? Tudo que o pastor falou da classe, Deus afirmou para ele hoje através da tua vida na mensagem. Tudo. E é para isso, a gente guardar a mensagem no nosso coração para vivermos a palavra. Não é só para guardar não, é para a gente guardar aqui para viver. E a palavra é para isso, para ser vivida, né? Transmitida através das nossas vidas. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai amado, por essa noite, por essa juventude, aonde 2 anos atrás nós estávamos na garagem com 3 adolescentes e sonhávamos, Senhor, com um culto jovem, sonhávamos com um tempo. E é assim, quando os nossos sonhos estão alinhados com o teu propósito em nossas vidas, tudo caminha bem, tudo prospera. E temos prosperado porque o Senhor é conosco. Te agradecemos pela vida do Davi, pela sua esposa, pela sua família, pela sua igreja, Pai, que tem o apoiado no ministério. Meu Pai, te agradecemos por essa igreja. Te agradecemos também pelas nossas vidas, Senhor, para aqueles que já são membros e aqueles que o Senhor ainda está preparando para trazer, porque essa igreja é sua, Senhor, e é o Senhor que acrescenta os santos. Mas te agradecemos porque quando entramos aqui sentimos a tua presença. Há uma alegria, como já foi falado hoje na oração antes de nós descermos, é uma alegria que nós não conseguimos ver, nós conseguimos sentir. Ela é espiritual, Senhor, e ela é tremenda. E como Davi afirmou aqui aquilo que foi falado em oração, é uma alegria, Senhor, que é independente de termos dinheiro ou não termos dinheiro, termos saúde ou não termos saúde, ó Pai, é independente de todas essas coisas, mas é uma alegria na certeza que o Senhor está no controle de nossas vidas todos os dias e que um dia nos encontraremos no céu, porque um dia o Senhor irá nos buscar e teremos uma eternidade com o nosso Criador, Pai. Essa é a nossa certeza e a nossa alegria todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, e agora que vamos para os nossos lares, Senhor, nos leva-nos, Senhor, guardados e protegidos por Ti. E que quando chegarmos em nossas casas, possamos encontrar todos os nossos, Senhor, bem, porque o Senhor guardou a nossa casa, Senhor. Obrigado por tudo, Pai amado, em nome de Jesus, e te oramos hoje e sempre. Amém. Vamos louvar? Vamos louvar? Onde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Amém? Amém? Peraí. Onde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Amém! Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Aonde a presença do
que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele que deixou sua glória por amor a mim e a você. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, amém?